Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Estou pregando uma série para quem chegou hoje, quem nos visita. É uma série sobre princípios espirituais. Princípios que particularmente eu acredito que abençoaram muito a minha vida. Se eu sou um homem abençoado, foi porque eu aprendi esses princípios. Então eu preguei o primeiro princípio, que foi o princípio da honra. Depois, se você perceber a mensagem hoje e guardar a mensagem, você vai perceber que cada princípio tem uma continuidade, porque foi assim que eu aprendi com Deus. Deus me ensinou dessa maneira, num contínuo. Primeiro, o princípio da honra, aprender a honrar os nossos líderes, nossos pais, honrar os nossos pastores. Como é difícil esse princípio. Apanhei muito quando era jovem, meus irmãos, meu irmão era meu pastor. Imagina você honrar o seu irmão, né? Difícil, né? E ele chamando a sua atenção. Depois aprendi o princípio da semeadura, que é um princípio que a gente conhece, mas que eu falei que não é só dinheiro, mas é o que você semeia na sua vida de relacionamento, amizades. Depois eu falei um princípio que eu acho que vocês ficaram mais ou menos assim, porque geralmente é assim mesmo, o princípio da obediência, que eu acho que é tão difícil a gente saber quando obedece a Deus, quando está obedecendo a homens, né? Como é complicado, hoje as pessoas falam, é tanta coisa em nome de Deus, que a gente nem sabe, Deus está me falando, Deus me disse, Deus me falou, e a gente confunde tudo isso, e será que Deus falou mesmo? Às vezes Deus falou um mês passado ele já não falou mais, outro mês ele fala, né? Deu para entender, não deixar você muito confuso não, né, Marcos? Deixa para lá, mas é assim. Depois hoje eu quero falar de um dos princípios que mais abençoa a minha vida, e eu vou ser bem sincero com você, diante de Deus, se eu sou a pessoa que sou hoje, é por causa desse princípio que eu vou pregar agora. Se você vê a minha vida e acha que ela é uma vida abençoada, tem a ver com esse princípio. Agora você tem que entender que os princípios que eu estou pregando, não adianta só você ouvir falar. Você tem que começar a estudar sobre eles e colocar em prática. O Espírito Santo vai movendo o seu coração. E se você começar a colocar em prática, não é num dia, não é numa semana, não é só hoje. Não, hoje eu honrei meu papai, hoje eu honrei a minha liderança, meu chefe. Não é só hoje. É um processo da sua vida. E daqui a pouco você vai começar a receber os frutos desse processo. Mas você não conseguirá, escute, já estou adiantando a pregação. De manhã não fui tão acelerado, mas agora você. Se você não começar pelo princípio da honra, você não chega no princípio que eu vou pregar hoje, que é o princípio que mais abençoa as nossas vidas e que mais transforma a nossa vida. Ou seja, para você chegar no princípio que eu estou pregando, que eu vou começar a pregar hoje, escute, preste atenção. Você primeiro tem que aprender o princípio da honra, depois você vai aprender o princípio da semeadura. Deu para entender? Depois você vai aprender o princípio da obediência, porque ninguém consegue chegar no princípio da visão, que esse é o princípio que eu quero pregar hoje, o princípio da visão, sem antes passar pelo princípio da honra, princípio da semeadura e depois o princípio da obediência. Porque ninguém vai obedecer à visão, ninguém vai semear numa visão, e a visão precisa ser semeada, entendeu? E ninguém vai aprender com a visão das pessoas se não tiver o princípio da honra. Então você precisa dele. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 26, versículo 19. E se você crê aí que Deus quer falar com você, levante sua Bíblia, Atos 26, 19, e diga: essa é a minha Bíblia. Ajuda. Amém, aê, glória a Deus. O princípio mais importante da minha vida está em Atos capítulo 26, versículo 19. Lembre que um princípio, você tem vários textos que seguem o mesmo padrão. Por isso é um princípio, deu para entender? Um princípio não é, por exemplo, quando você fala o princípio da obediência, eu poderia ajudar vários personagens da Bíblia que seguiram esse princípio. Quando eu falo o princípio da semeadura, entende? Por isso é um princípio. Hoje eu vou usar um texto que para mim marcou a minha vida, porque fala do princípio da visão, que diz o seguinte: olha o que Paulo diz à frente do rei Agripa, ele fala assim: rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial.
E se você ler o texto de Atos capítulo 26, Paulo descreve que ele era um perseguidor de cristãos, ele entendia que ele estava obedecendo a Deus, lembra disso? Matando os cristãos, ele era Saulo ainda, e ele saía com cartas pelo Império Romano e perseguia a igreja de Cristo, até que no momento certo, ali onde Deus havia preparado, ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, e no caminho de Damasco ele teve uma visão do que Deus tinha para a vida dele, ele teve uma visão do que Deus queria da vida dele, e nesse princípio que eu estou pregando nessa noite, Deus começou a falar com ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Deus colocou agora um princípio novo, e transformou Saulo agora em Paulo, num pregador do Evangelho, e ele diz aqui na frente do rei, sendo aí condenado, indo para a prisão, ele fala o seguinte: olha, rei Agripa, por isso eu não fui infiel à visão celestial que eu recebi de Deus. E todos os grandes homens de Deus, na palavra do Senhor, você vai perceber que há um princípio, eles têm uma visão do que Deus chamou eles para serem. Quantos aqui querem ser grandemente usados por Deus nesses dias? Quantos aqui querem receber algo da parte de Deus? Você pode dizer amém por isso? Quantos aqui querem ver Deus colocando algo na sua vida que vai levar você ao lugar mais alto? Diga amém. Eu quero viver, porque você precisa querer viver. Todos esses homens da Bíblia que viveram esse algo mais alto, eles tiveram uma visão dada por Deus, e esse é o princípio da visão. Por exemplo, quando você fala de Abraão, eu acho lindo aquele texto, mas a gente não percebe isso. Quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu. O que Deus está fazendo? Deus está exercendo na vida de Abraão um princípio da visão. Ele está dizendo: olha, você acha que não vai ter descendentes, você acha que vai acabar aqui, mas olha as estrelas do céu, veja o que eu vou fazer com você. A sua descendência vai ser ainda maior. Você crê nisso? A Bíblia fala, por exemplo, eu podia citar vários textos, e Deus é especialista em colocar uma visão no seu coração e no meu coração, porque a Bíblia diz, por exemplo, eu acho isso horrível, irmãos, eu acho triste, mas depois no final da história você fica feliz, você vai entender, porque Deus faz isso com você. Ele pega você no lugar onde você estava bem, você estava tranquilo, você estava legal, vida boa, vai para o trabalho, não mata, não rouba, não faz nada de errado. Deu para entender? Casinha tudo jóia, você comprou aquele carrinho, né? Bacana, parabéns pelo carro, a esposa arrumou uma cama bonitinha para você dormir, você entendeu? Vida tranquila. E Deus vem para você e fala assim: vem cá, eu quero mostrar uma coisa extraordinária que eu quero fazer na sua vida. E aí a tua vida que estava tão tranquila, Deus coloca ela de ponta cabeça e fala: vai, eu vou te mandar, eu vou te enviar, eu tenho uma visão para você. Você crê nisso, meu irmão? A Bíblia fala disso, e eu vejo isso na vida de Davi. Menino bom, né? O pai esqueceu ele no campo, não estava nem preocupado com nada, cuidando das ovelhinhas. E aí chega então o profeta Samuel e fala assim: bom, Deus mandou ungir um rei da sua casa, Jessé. E vai no filho 1, filho 2, você sabe a história, eu vou correr, tem muita coisa para falar hoje. Filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, nada, nenhum. Acabou os filhos, não, tem mais um filho. Aí vem Davi. Davi sonhava em ser rei. Davi estava preocupado em ser rei. Davi falou assim: não, um dia eu vou ser rei, acho que eu vou ser rei, não, eu penso em ser rei. E Deus vem e unge a vida de Davi, começa ali um princípio de uma visão, onde Deus vai começar da vida de Davi, o reinado davídico, o reinado do Messias. Deus fala conosco por meio de visões, e muitos cristãos precisam despertar a visão que Deus colocou no coração deles. Alguns precisam buscar essa visão. Eu vou mostrar para você como Deus faz isso de maneira grandiosa. Quando Deus pega na palavra, por exemplo, Neemias é um copeiro, por isso que eu digo que é um princípio, você entende? Eu pude usar todos esses textos para pregar sobre o princípio da visão, entende, meu irmão? Amém? Amém? Olha o princípio. Neemias é um copeiro, chega uma pessoa lá da cidade dele, está a 1.500 quilômetros de distância, e ele está lá na Babilônia,
E chega uma pessoa de Jerusalém e fala: olha lá, a cidade está acabada, está destruída, está tudo terminado, olha, os muros estão caídos. E ele chora, e ele fica angustiado, e Deus fala no coração dele, e ele se prepara, ele começa a interceder por aquela cidade. Mas quem é Neemias? Neemias é o copeiro. Neemias não é alguém que é livre, que pode tomar a decisão que quiser, pode ir lá para a cidade a hora que ele quiser. Ele tem que trabalhar para o rei, mas ele começa a ter uma visão. E a Bíblia diz, se você quer ver comigo, Neemias capítulo 1 e 2 diz a história, mas capítulo 2 versículo 5, olha o que a palavra de Deus diz lá. Vou ler para você, só ouça. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele não vai lá para tomar café, ele não vai lá para visitar o parente, ele não vai lá para ver se o tio, a tia estão bem, ele não vai comer cuscuz, sabe quando a gente vai para o Nordeste, a gente vai comer cuscuz, tapioca, ele não vai fazer nada disso. Ele vai lá porque ele tem uma visão, e a visão dele é reconstruir os muros. O que é a visão, querido? O que é essa visão? É aquele sentimento que Deus coloca no nosso coração, e Ele diz: olha, você poderia levar saúde para aquelas pessoas que não têm saúde, você poderia introduzir o conhecimento para gente que não tem conhecimento. Olha, Deus tem me dado um ardor, um clamor dentro do meu peito, porque eu podia ajudar as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por opressão. Eu passo na rua e eu vejo as pessoas passando por dificuldades, meu coração arde. Está aí dentro a visão. Eu aprendi há muito tempo atrás, escute, que visão não é um anjo só que aparece. Nenhum outro momento na Bíblia você vê uma situação como o apóstolo Paulo, assim, que dá de frente com Jesus no caminho de Damasco. E eu, quando comecei o meu ministério, eu queria uma visão assim, um anjo chegasse para mim. Pensou? Tinha que ser o Miguel, não podia ser qualquer anjo não. Né? Klaus, 2 metros de altura. Vocês não gostaram, né? E aí ele olhava assim: tenho uma visão para você, né? Não é assim que você queria? Muita gente queria, né? Pensou? Só que não é assim que Deus faz. A visão é aquilo que arde o seu coração. Diga comigo: a visão é o que arde o meu coração. Você entende isso? Quando Deus coloca alguma coisa no seu coração, que você sente um ardor dentro dele, sabe, um calor, aquela tristeza que não é uma tristeza, é um descontentamento. Você queria mudar aquela situação, você queria fazer diferente. É porque Deus colocou uma visão no seu coração. Você entra na igreja, por exemplo, a visão não é só para a igreja, mas eu vou falar para a igreja agora. Você entra na igreja, e aí você vê aquelas crianças correndo, e você fala: alguém precisa ensinar a palavra de Deus para elas, ela é a igreja do futuro, e você acha que está todo mundo pensando igual a você. Não está, porque a visão está dentro de você, é a visão que Deus quer usar você. Você entende isso? Claro que eu sei da importância de ensinar as crianças, não é? Mas é diferente o ardor que você sente, o descontentamento. Você passa na rua, você vê uma pessoa idosa, uma fila interminável, e você sente um descontentamento, um santo descontentamento, e você fala: isso tem que mudar, isso tem que ser diferente. E o cristão precisa entender que a visão de Deus é poderosa. Quando Deus coloca uma visão no coração, ela é poderosa, porque ela muda a história das pessoas, ela muda destinos. Há uma das pessoas que a gente já falou várias vezes aqui na igreja, que teve uma visão poderosa na década de 60, lá nos Estados Unidos, Martin Luther King. Você já imaginou que visão poderosa? Aquele homem não tinha dinheiro, aquele homem não tinha condição, aquele homem não era uma pessoa importante, influente, para poder mudar a história, não era um político, não podia determinar. Naquele tempo os negros tinham que entrar, não podiam entrar no mesmo ônibus que os brancos, não podiam beber no mesmo bebedouro, em algumas cidades do Mississippi eles não podiam andar nem na mesma calçada.
E aquele pastor, com todos os problemas que ele tinha na sua vida pessoal, ele tinha uma visão, e um dia ele fez um dos sermões mais conhecidos do mundo. Ele se levanta e fala assim, o sermão chama Eu Tenho um Sonho. E ele diz, eu tenho um sonho, onde que as pessoas que moram no Mississippi, aqueles que eram os chefes que escravizavam os outros, agora eles vão sentar na mesa daqueles que são livres, e vão conseguir participar do mesmo pão. Eu tenho um sonho. Ele começa a descrever o sonho dele, meu irmão, onde as pessoas que não conseguiam andar na mesma rua, na mesma calçada, iam poder distribuir as bênçãos, iam poder conviver junto. E ele não tinha nada além de uma visão, mas a visão é poderosa, e a visão se alastra, quando ela vem do alto, ela vem de Deus, querido, ela muda a história. E 50 anos depois o país tem um primeiro presidente negro. Você não sabe o que é isso, meu irmão? Em algumas cidades as pessoas eram mortas, os negros eram mortos, Mississippi principalmente, mas a visão é poderosa. Dentro de você tem uma dinamite, tem uma arma poderosa, que é uma visão que Deus colocou no coração de você, meu irmão, que muda a história de vidas. Mas ninguém consegue exercer a visão que Deus deu, se não começar primeiro com a honra, onde vai aprender com aqueles que já exercem a visão, e vão respeitar a visão daqueles que já estão na missão, porque o que vem depois da visão é a missão. Quando você põe a visão em prática, vira missão. Deu para entender? Ninguém vai conseguir fazer a visão se não começar, querido, o princípio da semeadura, porque a visão requer de você uma semeadura de uma vida inteira, mas ela é poderosa para a tua vida. Ninguém exerce a visão se não tiver o princípio da obediência, porque em alguns momentos a visão que Deus te deu vai parecer loucura, mas é o Espírito Santo falando com você, porque a língua do Espírito é a visão. Você não entendeu? O jeito que Deus fala conosco é por meio de uma visão. É quando você entra e fala assim, eu tenho uma visão, onde o ministério de louvor vai haver um quebrantamento, vai haver um renovo, vai haver um avivamento. É o Espírito Santo que começa a falar com você. E a visão é tão poderosa. O que é essa visão? É quando você enxerga algo que ainda não existe, mas pela fé, o Espírito Santo diz, eu vou usar você para trazer isso, porque a fé é isso, meu irmão. E quando o cristão, por isso que muitas vezes o diabo, quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Parece uma loucura, né? Mas o diabo às vezes quer que você tenha uma visão. Eu não ia usar essa expressão porque já está batida, mas eu vou usar. O importante é que você entenda o que eu estou pregando. Quer que você tenha uma visão de galinha mesmo, sabe? Só aqui, ó, cisca. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter uma visão de águia, meu irmão. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então as pessoas dizem, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, mas elas não sabem que a visão que Deus colocou no coração dela é poderosa, meu irmão. Ela arrebanha, ela traz dinheiro, ela traz condição financeira. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu quando comecei a Quírios, a minha visão era muito específica. Se você não sabe, você precisa saber. A minha visão sempre foi de ter uma igreja voltada para pessoas desigrejadas, para gente que não gosta de igreja. Sempre foi assim. E é interessante porque hoje eu tenho muita gente que gosta de igreja aqui. Não deu para entender nada, né? Mas eu perguntar quantos gostam de igreja, levante a mão, a maioria vai falar. Amém? Mas quando eu falo não gosta de igreja, a minha visão é o seguinte: eu era um jovem que não aguentava mais aquela política de igreja. Sabe política de igreja? Não dá para entender quem? Ixi, gente, me enrolei agora na mensagem, né? Aquela política inteira, meu Deus, eu ficava perdido com aquilo. E eu falei, Jesus, meu Senhor me chamou para ser pastor. Eu falei, Deus, não dá para ser pastor porque eu não sei ser político. Deu para entender? Estou acabado. E a comissão para tudo. Hã? Não me envolva nesses comentários. Eu não vou falar isso. E eu tinha uma visão. Eu queria que fosse um lugar onde as pessoas pudessem se aproximar, abraçar o pastor. Deu para entender ou não?
Eu queria um lugar onde as pessoas não tivessem tanto cargo, porque hoje tem tanto cargo, irmão. Começa lá com obreiro, vai para bispo, bispo não, obreiro, diácono, eu nem sei mais, eu já perdi isso. Obreiro, ajuda aí, diácono, presbítero, pastor, bispo, semideus, apóstolo. Não tem? Não? Tem sim. Tem, você procurar, você acha. Não é? Patriarca. Eu conheci um papa uma vez, sério. Gente, vocês estão rindo, é verdade. Eu estava no congresso assim, chegou um camarada com uma túnica preta e tal, não sei o quê. E o pessoal falando assim, né? Ah, isso aqui é o Pope. Eu pensei que o nome dele era Popeye, uma coisa. Aí eu falei, oi Pope. Eu, pois não. Aí o cara me separou assim, não pode falar assim com o Pope. Eu falei, o que é Pope? Aí eu lembrei da música. O Papa é Pope, né? E ele era papa mesmo. Era papa mesmo, gente. Vocês estão pensando em brincadeira. Era numa região da África onde ele tinha começado o ministério tinha crescido, ele tinha sido. Deixa isso para lá, não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer, meu irmão? Eu tinha uma visão. E a visão te mantém vivo. A visão te mantém vivo. Eu tenho certeza que as pessoas que têm uma visão viva no coração, elas têm menos depressão, menos tristeza, porque elas não têm tempo para ficar triste. Elas acordam de manhã, elas estão pensando na visão. Posso ouvir um glória a Deus, meu irmão? Elas vão dormir, elas vão pensar. Eu vejo a Luciana tem uma visão. Eu acho interessante que eu também tenho aqui na igreja, e nós sonhamos com coisas tremendas aqui. Nós temos sonhos enormes aqui para essa igreja, e eu queria ver. E a semana Deus avivou essa minha visão, porque em alguns momentos eu fui em alguns lugares onde encontrei pessoas desigrejadas, e eu fiquei triste de ver gente que ama a Deus, gente que glorifica ao Senhor, gente que deu a sua vida para servir ao Senhor, mas por algum problema, alguma situação lá, acabou se afastando, e o Espírito Santo estava trabalhando na minha vida, porque a mensagem era sobre visão, e Deus queria mostrar no meu coração, querido, que muitas vezes quando você tem uma visão, você sonha por ela, você se dedica por ela, o Espírito Santo vai falando com você, e você vai estabelecendo metas na sua visão, você entendeu? E você vai dizendo, Senhor, eu quero mudar isso, e é difícil, e as pessoas pisam em você, e as pessoas desacreditam da sua visão, e as pessoas dão risada, elas falam que não vai dar certo, mas eu vou dizer para você, a visão te mantém vivo na presença de Deus, porque é o Espírito Santo falando com você, meu irmão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tem um psiquiatra que morou no campo de concentração de Auschwitz, um autor de um livro chamado O Sentido da Vida, Viktor Frankl. Ele desenvolveu uma teoria que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte, que nos 4 anos que ele morou lá no campo de concentração de Auschwitz, um judeu, ele começou a fazer uma pesquisa, porque algumas pessoas viviam e outras morriam. E entrava lá um camarada forte, assim, tal, grande, e entrava uma moça bem miudinha. E aí eles começavam a achar, não, pelo biotipo e pela lógica, vai morrer primeiro a miudinha, e vai ficar vivo forte. E na prática acontecia ao contrário. A miudinha ficava viva e o fortão lá morria rapidinho. E ele começou a achar estranho, mas isso não era sempre. Em alguns momentos o outro ficava vivo. Ele falou, deve ter um padrão. Sabe o que ele descobriu? Que as pessoas que tinham um sonho, uma visão, elas se mantinham vivas e suportavam tudo, porque elas queriam realizar a visão. E as que não tinham a visão, se entregavam. A visão te mantém vivo. E sabe o que eu quero fazer nessa noite? Eu quero avivar a sua visão, porque a igreja é um lugar onde visões se juntam, onde visões trabalham para o mesmo rei, onde Deus quer avivar a sua visão, meu irmão. E esse é um princípio. As pessoas que começam a se dedicar a uma visão, elas não são suscetíveis às críticas como os outros. Eu recebo cada crítica, meu irmão. Essa semana eu recebi uma legal, está lá no meu Face, não apaguei. A gente gravou um programa aqui do Alcubo, aqui no estúdio, no PSPTV, né? Essa semana passada, né? PSPTV da Globo, não é isso? E aí tem uma crítica lá de uma irmã lá, falando um monte, porque a gente emprestou o estúdio para eles gravar. Sabe o que eu olhei? Eu li aquela crítica, falei, vou responder.
Aí eu pensei, eu não tenho tempo a perder, eu estou construindo uma visão que Deus me deu, eu não posso parar. Se eu ficar parando toda hora para enterrar defunto, se eu ficar parando toda hora para ficar discutindo, eu não faço a visão que Deus me deu. A visão te mantém assim. Quando você não tem uma visão, você perde o foco. É a mesma coisa assim, existem pastores que têm uma visão, e existem pastores que são pastores. O pastor que não tem uma visão, eu falo de mim, mas isso pode ser em toda a profissão. Dá para entender o que eu vou falar agora? Em todo o trabalho. O pastor que não tem uma visão, um dia ele quer fazer uma coisa, outro dia ele quer outra, outro dia ele muda de história, uma hora ele crê numa coisa, outra hora ele crê numa outra coisa. Deu para entender ou não? E ele muda, não é assim? Mas quando um pastor tem uma visão, ele não fica mudando de história porque ele sabe o que Deus chamou ele para fazer. A mesma coisa eu digo para você. Quando você encontra a sua visão, você pode até mudar de, por exemplo, Deus te enche, você tem uma paixão, teu coração arde para ensinar. E o Espírito Santo está falando para você, vai que eu vou te usar para trazer educação, para trazer ensino. Eu não sei se você vai fazer letras, biologia, ou vai ser professor de inglês. Eu não sei se você vai fazer matemática, mas uma coisa eu sei, você tem uma visão, e você jamais vai desistir de ensinar. Deu para entender? Você pode até mudar de matéria. Você fala, eu comecei com biologia, achei que gostava, mas eu acho que o meu negócio é letras. Tudo bem, mas você vai seguir a visão que Deus te deu e você vai ensinar. E quando você vê uma criança aprender, acho que você não está entendendo o que eu estou falando, né? Quando você vê uma criança ler, você vê uma criança aprender, alguém está na faculdade, um aluno seu coração se enche de alegria, porque a sua visão cumpriu na sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aviva a visão que Deus tem dado a você. Nós cristãos temos um mistério, um princípio espiritual. Precisamos buscar a visão que Deus tem para as nossas vidas. Ele já colocou isso. Algumas pessoas têm visão, por exemplo, para o seu trabalho. E é uma visão poderosa para o seu trabalho. É importante que você tenha uma visão para a sua empresa, senão a sua empresa não vai sair do lugar. Isso é muito sério. Você acha que os clientes vão chegar lá sozinhos? Eles não vão, eles precisam ver a visão que você tem. E às vezes a visão é expressa no detalhe. Quando eu entendo que eu tenho uma visão na minha vida, eu aprendi algumas coisas. Primeiro, qual é a visão que vale a pena? Todos nós aqui podemos ter uma visão natural do ser humano. Alguns jovens querem casar e tem uma visão assim, um pensamento, mais um sonho talvez do que uma visão. Eu quero ter 10 filhos. Não sei, tem quantos filhos você quiser, né? A Mirene queria ter 10 filhos. 12, ela falou para mim. A esposa do pastor Anderson queria ter 12. Vocês estão rindo, ó? Tudo menino, ela falou aí. Aí você tem a visão de comprar uma casa. Isso nada de errado, você ter uma visão de... algumas pessoas têm uma visão de, eu preciso comprar minha casa, eu tiver um carrinho bom, né? E eu tiver uma família, tiver 3 filhos, está tudo resolvido. Minha vida é uma bênção. Eu vou desafiar você, não que isso não seja uma bênção, não que você não possa ter nada disso, mas abra os seus ouvidos, Deus tem coisas maiores. Isso é muito pequeno para Deus, querido. Quantos estão servindo aqui o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? Deus quer fazer de você pai de uma multidão. Deus quer fazer de você rei, sacerdote, diz a palavra dele. Deus quer te levantar como testemunha viva do poder dele. E por meio da sua vida, querido, por meio do seu ministério, do seu trabalho, edificar, ensinar, cobrir as pessoas com a palavra dele. Você entende isso, querido? Algumas pessoas cristãos, com tudo aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito, tem uma visão ainda muito pequena.
Deus quer fazer coisas extraordinárias, e Ele põe um ardor, um queimar dentro do seu coração e fala: vem filho, aviva a tua visão. Eu tenho um sonho, querido, eu tenho um sonho de ver muitas pessoas que hoje são milhares de pessoas no Brasil, afastadas, desigrejadas, e essa igreja foi colocada aqui nesse bairro, nesse lugar, para fazer essa obra, e nós vamos levantar nossa visão, meu irmão, e vamos agregar, e é difícil, porque elas vêm machucadas, elas vêm sentidas, elas vêm magoadas, você entende o que eu estou falando? E elas falam tudo assim: pastor, será que é verdade? Até de manhã estava uma irmã aqui, muito querida, Clarice. Ontem, quando eu cheguei no culto de líderes aqui, ela estava lá na porta, varrendo a calçada. Eu falei: Clarice, o que você está fazendo? É uma senhora aqui da nossa igreja. Eu falei: estou varrendo aqui, pastor, estou dando um trato aqui na frente. Eu falei: olha que maravilha, né? Que benção. E aí, hoje de manhã eu lembrei disso, que quando a Clarice chegou aqui, ela assistia a gente pela televisão. E ela veio aqui um domingo de manhã, e ela é bem baixinha assim, bem sorridente, é uma senhora bem simpática, gente de boa demais. E ela deu um sorrisão para mim e falou assim: tudo bem, pastor? Ela fala assim, meio andando assim, né? Eu falei: tudo bem. Falei: eu vim ver se é verdade. Eu falei: verdade o quê? Não, porque eu assisto seu programa de televisão, mas eu não tenho certeza que é verdade, que você é assim, que a Lupe é assim. Eu vim ver se é verdade esse negócio aí. E hoje ela já tem uma fileira dela, já tem 4 amigas que vêm lá da Zona Leste, querido, para cá. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus coloca uma visão no nosso coração para explodir, para avançar. A visão faz você ficar mais forte, porque quando você tem uma visão, você não desiste por qualquer coisa. Você não abandona por qualquer coisa, não é? É difícil, é complicado. As pessoas podem criticar você, as pessoas podem não entender o que você está fazendo, mas é a visão que te mantém de pé. De pé. Todo domingo, toda semana, você acorda de manhã e você fala: Senhor, há uma coisa que o Senhor me chamou para fazer, e eu vou morrer se eu não fizer, e eu preciso fazer hoje isso. Você pode dizer glória a Deus? E o Espírito Santo vai abrindo oportunidades para você. Me lembro uma vez, quando nós estávamos fazendo um programa de rádio, um apóstolo chegou para mim e falou assim: esse programa de rádio aí, às 10 horas da noite, crente não assiste, não ouve. E eu disse assim para ele: amém, apóstolo, que bênção. Ele falou: não entendi porque bênção. Nesse horário as pessoas estão indo para a igreja, voltando da igreja, aliás, não tem como ouvir o seu programa. Eu falei: Senhor, mas eu não quero crente, eu quero os desigrejados, eu quero os afastados, eu quero os católicos. Deu para entender? E aí eu fiquei tão bravo, porque a visão te mantém assim, entendeu? É nós. Deu para entender? Ou não? Não é assim? Que eu entrei no ar naquela noite, a Lupe estava lá comigo, eu falei assim: é o seguinte, você que é de igreja, não me liga que eu não vou atender. Mas você que é católico, eu só quero 10 católicos ligando agora. Começou a tocar o telefone. E eu falava: ei, apóstolo, vamos atender mais um católico aqui. Você entendeu? Querido, as pessoas talvez não acreditem na sua visão, mas ela é potenciosamente grandiosa. Não sei nem o que falar para dizer, é tremenda quando você usa a visão que Deus colocou dentro do seu coração. E nós precisamos parar às vezes e lembrar a visão que Deus nos deu. E talvez ela esteja esquecida no seu coração. Talvez foi muito difícil para você. Algumas pessoas te criticaram. Não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser, todo mundo vai achar: ah, que lindo, você quer cuidar de pessoas carentes. Ah, que bacana. Eles vão dizer para você: vai comer como? Quem vai te sustentar? Não tem nem para você, quer dar para os outros. Você entendeu mais ou menos como é que é ou não? Você precisa trabalhar. E a casa, já comprou? Não é assim? Eu trabalhava em 2 empregos, na igreja e fora. Eu tinha uma empresa. Peguei toda a minha rescisão, toda a diferença da empresa, coloquei numa conta. E falei: bom, agora eu consigo viver 2 anos pastoreando Aquiles. Deu para entender? Saí da empresa, recebia ligações: você é louco? Você deixou sua empresa para pastorear? Você é maluco? Lembra disso? Coloquei tudo que eu podia. Recebi uma ligação de um pastor. Gente boa, me ama muito esse homem, mas ele falou uma coisa que foi muito dura para mim. Ele falou assim: quanto você tem na conta? Eu falei: tantos mil.
Que carro que você tem? Eu tinha um carro zero. Tinha acabado de sair da empresa. Você lembra disso? Aí ele falou assim para mim: bom, quando acabar tudo isso, aí a sua igreja vai crescer. Irmão, você não está entendendo. Durante 2 anos, eu vivi daquele dinheiro. Acabou tudo. Não tinha nada. Deu para entender? E as pessoas dizem assim: você é maluco, tá vendo? Ó, vai ter que voltar. Não deu certo. Deu certo. Aí Deus levanta um camarada que está aqui hoje, é nosso irmão querido. Depois de 10 anos voltou para cá. Voltou não, porque ele não era daqui daquela época, né? E ele chegou um dia para mim, nunca me viu na vida, nunca, ele está ali. Eu vou apresentar ele para vocês hoje. Você deixa, né? E aí ele chegou, nunca me viu na vida. Ele falou assim: é o seguinte, Deus tocou meu coração, eu vou dar 12 parcelas. De R$1.500. Isso em 2002, 4, 2 ou 4, 2001. 12 parcelas de R$1.500. E eu nem conhecia. E durante 12 meses, aquele homem, aquele irmão querido, está ali, fica de pé, Moacir, por favor, para as pessoas não verem que eu não estou mentindo, porque eu falei da Coreia. Olha lá o Moacir aí, que ele sustentou essa visão. E hoje Deus trouxe ele de volta para cá, está aqui com a gente. Você entende isso? E as pessoas dizem: você é maluco! Mas quando você entra na tua visão, Deus manda os recursos, Deus levanta as pessoas, Ele coloca pessoas com você que acreditam na mesma visão que você. Aviva a visão que Deus te deu, servo de Deus! Você precisa acreditar nessa visão que Deus te deu. Você não pode esquecer a visão que Deus te deu. Ela te mantém viva. Você não pode sair do foco da visão que Deus te deu. Muitas coisas vão distrair você. Você entende? Muitas coisas vão aparecer. Hoje mesmo aconteceu um negócio engraçado aqui, achei muito legal. Acabei esse culto falando sobre visão. Uma irmã querida da nossa igreja falou assim: pastor, vamos tudo para Caieiras. Eu compro um terreno lá, a gente constrói uma igreja em Caieiras. Uau! Fiquei olhando assim. Falei: Deus me colocou aonde? Na Lapa. Você entendeu? Ela falou: mas a gente convida todo mundo para ir para Caieiras. Eu falei: o povo não vai não, Deus colocou a gente aqui. A visão não te deixa você distrair do que Deus chamou você para fazer. Algumas pessoas, queridos, estão andando no mundo sem saber por que estão fazendo as coisas. Estão comprando uma casa só porque todo mundo diz que tem que comprar a casa. Entendeu? Estão fazendo faculdade porque diz que tem que fazer faculdade. Não sou contra fazer faculdade não, eu acho que tem que fazer. Não entenda errado. Não é? Estão casando porque diz que só é feliz quem casa. Será? Não é? Estão fazendo as coisas porque a sociedade está dizendo. Mas eu creio que lá do céu, querido, o Senhor tem enviado nessa noite e tem feito você lembrar a visão que Ele colocou no seu coração. Talvez Deus te mande lá para a faculdade de medicina. Amém. Mas a visão que Deus te deu, tome cuidado. Porque às vezes Deus te deu uma visão de ajudar, de fazer uma faculdade com medicina para ser útil. E de repente a tua cabeça muda e você se preocupa só com dinheiro. E você perde a sua visão. É tão poderoso isso. Eu conheci um homem que tinha uma visão muito diferente. Deus falou com ele um dia: eu vou lhe dar muita condição financeira, muito dinheiro vou colocar na sua mão. Você não vai saber pregar, você não vai saber ensinar, eu não vou te dar mais nada, você não vai fazer mais nada na igreja. A única coisa que você vai fazer é que quando eu mandar você dar o dinheiro para alguém da igreja, na obra, você dá. E aquele homem ganhou muito dinheiro, eu conheci. Muitos irmãos aqui conheceram esse homem. E uma vez veio um camarada aqui pregar, lá de Minas, um homem muito humilde. E ele pregou, e foi uma benção a mensagem. E eu senti no coração de levantar uma oferta para aquele homem. E a gente ofertou. E quando acabou, eu vi que ele ficou muito feliz, aquele pregador. Ele me abraçava muitas vezes, ele me dava beijo, falou: me convida mais vezes. Eu não entendi.
Aí conversando com esse irmão, falou assim, ele ficou tão contente, né? A gente tinha pouca gente no culto, era um culto de semana, e ele ficou tão feliz. E ele disse, ele deve ter ficado mesmo, glória a Deus. E eu disse, mas, não sei, ele ficou muito espantado, alguma coisa aconteceu. Ah, aconteceu, sim. Eu disse, o que aconteceu? Ele falou assim, eu dei uma oferta para ele que dá para ele se sustentar o ano inteiro aí, ó. Mais do que você ganha aqui na igreja. Eu falei, por que você não deu para mim? Ele falou que não era para você. Deus tinha dado uma visão dele muito específica. Mas em todo momento que aquele homem ganhou dinheiro, ele não esqueceu a visão. Me lembro uma vez que ele contou para mim que ele foi, a igreja era de lado aqui ainda, assim, era só metade do salão. E a gente estava reformando aqui. E ele foi numa igreja, assistir um culto. E ele chegou lá, e aí o culto estava sem cadeira na igreja. E ele pegou, fez um cheque lá e falou assim, compra todas as cadeiras. E eu reformando aqui, eu falei, por que você não deu para mim de novo? Ele falou, porque Deus mandou dar as cadeiras lá, não aqui. Mas ele seguia a visão que Deus tinha dado a ele. Você entende? Aviva a visão que Deus te deu. Mas só consegue avivar a visão quem primeiro aprende com a visão dos outros e honra os outros. Quem segundo aprende a semear, porque a visão é uma semeadura sem parar. Nunca vai parar. Não é assim? E depois quem consegue obedecer, porque em alguns momentos Deus vai desafiar você a obedecer em coisas que parecem loucura. Tem uns irmãos aqui mais doidos que eu aqui na igreja. Essa semana a gente foi ver esse galpão do lado aqui, de novo. Foram 7. Tá difícil, viu? Eu estou trazendo os irmãos para falar, me ajudar, e os irmãos só estão me dificultando. Essa semana eu levei até o Ricardo comigo, um irmão aqui, o japonês aqui, que senta aqui na frente, porque ele está aqui com a gente há uns 14 anos, ele é sempre racional, lógico, entendeu? E aí levei o Ricardo, o Márcio, o Babi, que faz as reformas aqui da igreja, a Lupe. E aqui na igreja sempre era o seguinte, eu era o louco, entendeu ou não? Eu falei, vamos para a televisão. Não tinha estúdio, nada. Vamos para a televisão, ficamos lá 2 anos na televisão. Vamos fazer rádio. Como é que vai ser o programa de rádio? Eu não sei. Paz! Comecei assim o programa. Eu era o doido. Aí eles foram lá. Todo mundo olhando, eu só assim. Aí eles viram para mim, nossa. Já deram até nome, Moacir. Nil Quírios. Doido total. O pastor Joel chega para mim e fala assim, não, isso aqui é nosso, já começa a pôr a mão na parede e tal. Esses caras malucos. Aí eu olhei para o Ricardo e falei, Ricardo, é nós, hein? Segura o povo. Ricardo, gente, isso é de Deus para nós. Falei, Ricardo, eu te trouxe para você ficar 2 contra 5 aqui, pelo menos, né? Mas sabe o que eu fiquei feliz? Vou te contar o que eu fiquei feliz. Eu não sei se nós vamos alugar lá ou não, mas ia ser legal, ia ser show, viu? Cabe 1.500 pessoas lá. Segura, mas eu não ia. O problema não é alugar lá, porque lá é mais barato que aqui. Sabe qual é o problema? É não sair daqui, porque eu não quero deixar esse pedaço aqui. E aqui ia virar salão de. Pensou fazer almoço todo domingo aqui na igreja? Sabe o que eu estou fazendo? Oi? Comprar. Já está tendo até assembleia. Os irmãos são favoráveis a comprar o prédio. Presta atenção. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo. Sabe o que eu estou fazendo? Não? Eu estou fazendo você sonhar uma visão. É assim que a gente sonha uma visão. Quando a gente compartilha com os outros a nossa visão. Eu fiquei imaginando fazer uma arquibancada assim, ó. E no meio vai ter um plenário. A igreja é maior que lá, aqui é maior lá. Esse pedaço aqui cabe na metade. Então a gente põe uma cortina assim por enquanto e disfarça. Aí quando a igreja crescer, a gente abre a cortina e põe aqui bancada. Bom, o que acontece quando você compartilha a visão? Se você tem 3 pessoas aparecendo agora, isso é normal. Se você é uma delas, eu sei, isso é normal. Não fique magoado, isso é natural. Uns vão dizer, esse pastor é louco. Sempre. Outro vai dizer, deixa fazer, quer fazer, faz. E outro vai dizer o quê?
Eu estou olhando para a Érica lá agora. Mas por que isso, querido? Porque uma das coisas que eu fiquei feliz, voltando ao meu assunto, é que antigamente, eu nunca vi isso acontecer na Quiris, foi a primeira vez, onde os irmãos são mais loucos que eu. E sabe o que eu descobri? Eu entrei no carro e falei assim, por que isso, Deus? E o Senhor falou comigo, porque eles sonham a visão que Deus tem para esse lugar. E quando uma igreja sonha a mesma visão, coisas extraordinárias começam a acontecer no nosso meio. Você crê nisso, meu irmão? Por isso que a visão é poderosa. Quando um grupo de pessoas, agora você precisa aprender a compartilhar a sua visão. Muitas pessoas, eu fiz isso agora brincando com vocês, eu não sei se nós vamos alugar lá, eu não sei se é o momento. Eu até acho que seria legal, mas não sei se é esse o time de Deus para a nossa vida. Se bem que uma coisa que o Ricardo falou que eu achei fantástico é isso, né? A gente não precisava nem mudar de endereço, né? E lá tem uma coisa que me atrai muito, lá cabe 50 carros. E um dos problemas do nosso crescimento, a gente sabe que é estacionamento. É muito difícil para nós aqui, estacionar, não é? Mas tem uma coisa que eu queria falar, voltando para a minha pregação, esquece tudo isso que eu falei. A visão, quando você compartilha, outras pessoas começam a acreditar nela, e começam a orar por ela, e começam a investir sua vida nela. Para terminar, a visão precisa ser lembrada constantemente. Quantos têm uma visão de Deus aqui na sua vida? O que Deus chamou você para fazer? Levante sua mão se você tem. Lembra dela agora. Aviva ela. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que te impediu, eu não sei o que te dificultou, mas aviva essa visão. Alguns aqui é para dentro da igreja, ministérios, vão doar parte da sua vida. Outros vão fazer da sua vida a visão, e vão viver da visão. Isso não quer dizer que você vai ser rico, e nem quer dizer que você vai ser pobre, quer dizer que você vai viver da sua visão. Você vai dedicar full time na visão. Outros vão viver, por exemplo, uma visão que é para fora, onde Deus chamou, e eu creio nessa visão. Onde o Espírito Santo fala para ele assim, olha, eu vou te colocar naquela sociedade, eu vou te colocar naquele lugar, eu vou te colocar naquela escola, eu vou te colocar naquele bairro, eu vou te colocar naquele hospital. Mas o mais importante que você precisa ouvir essa noite, aviva a visão que Deus te deu. Se você não tem uma visão, Deus está te incomodando agora, você fala, não sei, o pastor está falando, você precisa ter tempo para orar por isso. Sabe quando a gente ouve a voz de Deus sobre a visão? É quando a gente fica em silêncio. É quando nós perguntamos para Deus. Mas é poderoso. Todas as pessoas que eu conheço, que foram grandemente usadas por Deus, foram pessoas que tinham uma visão clara do que Deus queria que eles fizessem. Quantos querem ser grandemente usados por Deus aqui nessa noite? De verdade? Deixa eu ver aqui, quantos querem grandemente ser usados por Deus aqui? Fica de pé.